Lucas capítulo 17, versículo 11, quem achou aí diga amém. Curva a sua cabeça mais um instante. Espírito Santo, fala conosco neste momento. Nós precisamos aprender mais, Pai, mais do que já temos aprendido. Mas não só aprender, nos ajuda a pôr em prática. Ouvir é fácil, Pai, mas que isso não entre por um ouvido e saia pelo outro, meu Deus, ao ponto de nós sairmos ali fora e esquecermos de tudo que o Senhor nos falou aqui. Nos ajuda a pôr em prática, Pai, para que possamos viver o poder desse ensinamento, o poder dessas verdades que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Então, toda a sua atenção, Lucas 17:1 diz assim: E disse aos discípulos, é impossível... aliás, perdão, eu falei 1, é 11, tá? 11. É 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Então olha aqui que nós já vamos começar a partir daqui a entender. Jesus está passando pela Galileia e pelo meio da Samaria. Daqui a pouco você vai entender, né, por que a Bíblia fala disso. A Bíblia, nada que a Bíblia fala é à toa. E ele encontra aí numa aldeia 10 homens que estavam o quê? Leprosos. O que era a lepra na época? A lepra era uma doença considerada maldita. Era uma doença associada a pecado. Era uma doença associada a pessoa ter feito algo errado. Era uma maldição, pronto. A pessoa que estava com lepra, ela tinha sido amaldiçoada. Ela estava colhendo alguma coisa que ela tinha plantado, era o entendimento que se tinha na época. Ou desobedeceu a Deus, ou desagradou a Deus, enfim, negócio assim. E todo leproso, ele não podia se aproximar de pessoas sãs, saudáveis, porque se entendia que a lepra era contagiosa, né? Então o leproso, irmão, ele ficava numa espécie de prisão. Era muito humilhado, ele tinha que se afastar da família, ele tinha que se afastar da cidade. O leproso não convivia dentro da cidade, o leproso tinha um lugar deles, a doença unia eles viviam isolados de todo mundo. Quando eles chegam em Jesus, perceba isso aqui, ó. A Bíblia fala que no finalzinho, né? E saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eles não se aproximaram. Porque o que os impedia de chegar perto? O que os impedia de chegar perto? A lepra. Então a lepra daquela época equivale-se ao pecado de hoje. O pecado, ele é uma lepra. Por quê? O pecado, ele nos separa do corpo de Cristo. O pecado nos separa de Deus, nos separa de Jesus. Ele nos faz ficar longe. Irmão, se você hoje está vivendo em pecado, ouça essa palavra que o Espírito Santo está falando com você hoje. Não fique longe de Jesus. Porque a pessoa só vai perceber a distância, né? Talvez num momento que já está tarde demais. Não tem como estar em pecado e estar perto de Jesus, não tem jeito. Aliás, quando você se aproxima de Jesus, o pecado, ele tem que sair. Amém? Pastor, mas eu estou longe, eu me sinto sujo, eu me sinto em pecado. É o que acontece. Isaías capítulo 59, não precisa abrir, coloca para mim ali, Isaías 59:1. Olha como a lepra equivale ao pecado, quer ver? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem o ouvido agravado, para que não poder o quê? Ouvir. Mas olha o 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão, separação, né? Entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Pastor, então como é que faz? Porque eu vou ficar longe de Jesus, por causa da situação que eu estou, e não tem como me aproximar. Como é que faz? Faz o que eles fizeram. Volta aí no versículo 13, do capítulo 17 de Lucas. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem o quê? Misericórdia. Eu estava falando com a minha esposa que eu estava meditando isso aqui. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela se revela cada vez mais para nós. Eu nunca tinha reparado o clamor que eles fizeram. Eles levantaram a voz porque quem está longe tem que falar mais alto. Olha lá, sei lá, o André. Está ouvindo, André? Não ouviu, não? Não ouviu? Eu falei que você engordou. Não, estou brincando. Ele estava falando para mim que engordou.
Mas se eu quiser que ele me escuta, né? Não tendo microfone nem nada, tem que falar: ô André, você emagreceu quantos quilos? 8. Entendeu? Então vamos se dizer no mundo espiritual que eu estou sentindo uma distância de Jesus. E às vezes a gente se sente longe. A gente se sente sujo. Pastor, não está legal. Eu sei que não estou bem com Deus. O que eu tenho que fazer? Levantar a minha voz. E o que eles levantaram a voz? Clamaram, né? Com mais força, com mais intensidade. E o que eles pediram para Deus? Para Jesus, no caso. E levantaram a voz dizendo: Mestre, nos cure da lepra. Amém? Ainda tem gente que fala amém ainda. Bom dia. Tudo bem? Tomou café? Vamos lá. E levantaram a voz e disseram: Mestre, nos cure dessa lepra. A gente não aguenta mais. Hã? Mestre, tira essa doença de nós. Não. Mestre, tem o quê? Olha o que o Espírito Santo falou comigo aqui. Quem está longe, quem está distante por causa do pecado, da lepra que o distancia, pode clamar que Jesus vai ouvir, mesmo estando longe. Mas o que ele vai ouvir quando você pedir o quê? Cura, bênçãos, o carro, a casa. Não, irmão. Eu estou em pecado, eu estou longe. O que eu tenho que pedir? A primeira coisa, misericórdia. O que é misericórdia? É para que Deus se compadeça, para que Deus me perdoe. Deus é maravilhoso em perdoar. Não importa a distância que você esteja, Ele escuta a sua voz quando você clama pelo quê? Por misericórdia. Vou repetir, não importa a distância que você esteja, Jesus sempre vai ouvir a sua voz se você clamar pelo quê? Por misericórdia. Ah, pastor, a minha lepra, pastor, é muito grande, eu não sinto mais a presença de Jesus, eu me sinto longe de Jesus, eu me sinto distante. Clama, fala: Senhor, tem misericórdia. Antes de você pedir qualquer coisa, o que eles pediram a Jesus? Misericórdia. E será que Jesus ouviu, pastor, mesmo eles estando longe? Jesus ouve, irmão. Mesmo quando eu estou longe, às vezes você pode estar se sentindo longe de Jesus. Hoje eu estou pregando aqui, você está dizendo: pastor, eu oro, não sinto a presença de Deus, estou me sentindo longe de Jesus, o meu pecado me condena, a lepra me condena, as coisas que eu fiz, então clama misericórdia que Ele vai te limpar. Amém? E Jesus faz uma coisa que muita gente hoje não gosta. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Jesus escuta o clamor deles, só que Jesus não diz para eles: olha, eu vou fazer alguma coisa por vocês. Primeira coisa que Jesus fala, verso 14: e vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos a quem? Aos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes na época equivalem aos pastores de hoje. Sabe, tem muita gente, eu não estou falando isso porque eu sou pastor, misericórdia. Eu estou falando isso porque foi o que me fez chegar até aqui, como experiência, tá? Hoje eu sou pastor, mas um dia eu estive sentado aí por muito tempo e aprendi muito com os meus pastores. Irmão, Jesus mandou que eles fossem até os sacerdotes. E está cheio de gente hoje dizendo: eu não preciso de pastor para nada. Eu não preciso de pastor para me ajudar em nada. Eu preciso de pastor para não sei o quê, ou para isso ou para aquilo. Esses dias atrás eu estava ouvindo um rapaz falando isso. Não, você tem que buscar Jesus, que pastor não serve para nada, isso e aquilo. Olha, irmão, não estou falando isso por causa própria. Como eu digo para você, eu nem sempre fui pastor, eu já estive aí. Mas eu dou glória a Deus pela vida dos pastores que Jesus colocou na minha vida. Os sacerdotes não estão ali por acaso. Irmão, muitas vezes para que a obra de Jesus seja concluída, nós temos que ir até quem? O sacerdote. Para que a obra de Jesus seja concluída, nós temos que ir até quem? A igreja. Até onde o povo de Deus está se reunindo e o pastor ali está ensinando o quê? A palavra. Ele vai te examinar. Você sabe como é que funcionava na época? Por que Jesus falou isso, pastor? Não foi à toa. Lá em Levítico, não vai dar para a gente ler tudo, mas se tiver curiosidade, lá em Levítico, no capítulo 13, capítulo 14, fala como é que funcionava. Quando alguém se achava leproso, essa pessoa tinha que ir até o sacerdote examinava o corpo da pessoa e dizia se ela estava com lepra ou não. E depois, se acontecesse o contrário, ela achasse que estava curada, ela achasse que tinha sido curada, ela tinha que ir até o sacerdote examinava o corpo dela e dizia: olha, você está curada, você está liberada para o convívio.
Então precisava-se do sacerdote para ajudar a pessoa a entender se ela estava bem, se ela não estava. O sacerdote estava ali para ajudar a pessoa a entender como se livrar do quê? Da lepra. E tem muita gente que é rebelde quanto a essa questão de pastor, de igreja. Que não precisa de igreja nenhuma, que não precisa de pastor. Cuidado com isso, irmão. Eu te garanto que vai ser muito mais difícil se você for sozinho. Vai ser muito mais difícil não ser pastoreado. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores no Senhor, como sendo eles aqueles que vão prestar conta das suas almas diante de Deus, no dia do juízo. Para que eles façam isso não gemendo, mas com alegria, está escrito na Bíblia. Então cuidado para que você não seja uma ovelha rebelde, ou alguém que por rebeldia não possa receber a obra completa que Jesus tem na sua vida. Porque muitas vezes Jesus vai te mandar até quem? Até um pastor, até uma igreja. Muitas vezes. Jesus, tem misericórdia de mim, tá bom, vai para a igreja. Não, na igreja eu não vou. Jesus, estou longe, tem misericórdia de mim. Procura o sacerdote, ele vai te ensinar a palavra. Não, eu já me decepcionei. Esse negócio de pastor, de igreja, eu não quero saber mais. Talvez tenha se decepcionado, infelizmente tem muitas decepções, né, que acontecem. Mas não tem outro jeito, meu irmão. Muitas vezes Jesus, por quem você está clamando misericórdia, vai te mandar até o sacerdote. E aí vem outra coisa. Quando Jesus manda eles irem até o sacerdote, como eu expliquei para vocês, isso aqui acontecia quando alguém achava que estava curado. Ia até o sacerdote, para o sacerdote dar ali o aval e dizer: está curado, pode voltar para o convívio da sociedade, pode se conviver com a família de novo, com todo mundo. Só que eles só iam até o sacerdote quando eles achavam que estavam o quê? Curados. E quando Jesus disse para eles: ide e apresentai-vos aos sacerdotes, eles já estavam curados? Não. Olha o que vai acontecer. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Isso aqui, irmão, é uma coisa difícil para nós hoje. O que, pastor? Eu falo que, eu até coloquei aqui, isso aqui é fé. Há milagres na nossa vida que só vão acontecer no caminho da obediência. Enquanto você obedece, muitas vezes você não vai ver. E no meio do caminho, em algum momento dessa obediência, a coisa vai acontecer. Mas não aconteceu ainda. Vai obedecendo. Vai indo. Mas não fui curado ainda, não fui liberto ainda. Vai indo. Está entendendo, sim ou não? Vai indo ao sacerdote, vai indo à igreja, que no caminho vai o quê? Acontecer. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas hoje? É que elas querem ver primeiro para depois vir para a igreja, para depois ir até o sacerdote. Não, eu fui, não aconteceu nada. Vai vindo, vai obedecendo, que vai chegar um momento que durante o processo, ainda coloquei aqui, no processo, as coisas vão acontecendo. Um processo que você decide obedecer a Deus. Pastor, mas tem muita coisa na minha vida ainda que está errada. Vai obedecendo, que Deus vai fazendo, Deus vai limpando. Eu não sei se aquilo foi de imediato, irmão. Mas olha para o pastor, eu imagino assim, eu imagino dessa maneira. Eles deram o primeiro passo, talvez sumiu alguma coisinha. Deram o segundo passo, sumiu porque a lepra era da cabeça até a planta dos pés. Era uma coisa horrível. A carne apodrecia, caía pedaço. Jó, quando estava leproso, a Bíblia fala que ele raspava a sua lepra com caco de telha. Quem já leu isso na Bíblia? Raspava com caco de telha a pele podre. Então eu imagino assim, eles deram o primeiro passo, mas vai apresentar o sacerdote, mas você está curado? Eu também não, ninguém está. Bom, mas ele mandou ir, então, vamos. Não tem lógica, mas vamos. Sabe por que muita gente não vive milagre na vida? Porque questiona demais. Quando você não abandonar os seus questionamentos, sabe? Você não vai viver o que Deus tem para você. Mas eu não concordo com isso, mas eu não concordo com aquilo. Irmão, Jesus está mandando, faz só o quê? Obedece. Tem gente que nunca vai viver milagre porque vive de questionamento. Quando você não abandonar os questionamentos, as dúvidas, as questões, mas Jesus agora, mas eu não estou curado, mas Jesus tem que ir. Não, ele só obedeceu. Deram o primeiro passo, Jesus foi operando, talvez sumiu um pouquinho da lepra.
Deram o segundo, sumiu mais um pouco, o terceiro, o quarto, e o quinto, e o sexto, e foi indo. Quando eles se deram por conta, até chegarem lá, a Bíblia diz aí, ó, e aconteceu que indo eles, o que aconteceu? Ficaram limpos. Enquanto você vai obedecendo, Deus vai fazendo a obra. O problema é que tem gente que quer ver a obra sem obedecer primeiro. E a fé não é assim. A fé, primeiro você crê, primeiro você obedece, depois Deus faz. Isso é fé. E aí eu estou, pastor, não aconteceu nada. Vai obedecendo, vai orando, vai buscando, vai se consagrando a Deus. Mas não aconteceu nada, vai indo. Que vai chegar um momento que, quando você perceber, você já está limpo. A situação já está resolvida. Diga glória a Deus. Tá, mas vamos chegar onde a gente quer. Versículo 15 agora. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe o quê? Graças, né? E este era o quê? Samaritano. Versículo 17. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. No 19 ele fala, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aqui a gente vai entrar num momento mais profundo dessa mensagem. Por quê, pastor? Porque aqui eu vou falar da gratidão e da ingratidão. Eram leprosos, afastados de Jesus, de longe clamaram, Jesus os ouviu, decidiram obedecer pela fé, foram curados. Amém. Só que enquanto eu meditava nisso aqui, uma coisa que o Espírito Santo falou comigo, é que Jesus disse a eles, ide e apresentai-vos a quem? Aos sacerdotes. Mas em algum momento Jesus disse, quando vocês forem curados, quando vocês perceberem que estão limpos, voltem e agradeçam. Jesus falou isso? Não. E eu percebi que Jesus não falou isso. E talvez por Jesus não ter falado, 9 deles não se preocuparam em voltar. Porque Jesus não falou para voltar, falou? Jesus não falou. Mas pensa comigo, eu quero que você leia de novo aqui, você vai chegar na mesma conclusão que eu. Apesar de Jesus não ter falado, Jesus só disse ide, e se apresente ao sacerdote. Jesus não falou volte. Mas apesar de Jesus não ter falado, quem acredita que Jesus esperava que eles voltassem? Levanta a mão. Só 10 pessoas. O resto acredita que não, Jesus não falou, pastor, porque ele nem esperava que eles voltassem. Vou perguntar de novo. Jesus não falou volte, mas quem acha que Jesus esperava que eles voltassem? Se Jesus não esperasse, lê comigo aqui o que diz o 17, vamos lá. E respondendo Jesus disse, verso 17, tá? Não foram 10 os limpos? Onde estão? Jesus está perguntando de quem? Então Jesus esperava eles ou não esperava? Se eu estou numa festa, um exemplo, estou aqui no culto hoje, um exemplo. Aí eu estou vendo aqui, você na igreja, aí eu olho e falo, mas cadê o irmão falando de tal? É porque eu estava esperando que ele... Concorda comigo ou estou errado? Então, presta atenção nessa revelação do Espírito Santo. Nem tudo, meu irmão, que Jesus quer, ele vai falar. Eu vou marcar do jeito que Jesus falou comigo aqui, ó. Jesus não vai pedir, tem coisa que Jesus não vai mandar, mas tem coisa que Jesus espera de nós. Ele não vai pedir, ele não vai falar, mas que ele o quê? Espera. Eu não estou errado no que eu estou falando, não, e Deus falou muito comigo em relação a isso. Tem coisa que Jesus não pede, mas que ele espera. E aí é que está. Como é que eu consigo fazer aquilo que Jesus não pede, aquilo que Jesus não manda, mas que ele espera? Aí é onde entra a gratidão. O Espírito Santo falou comigo que a gratidão, ela nos faz atender ao que Jesus não cobra, não pede, mas espera de nós. Só vai conseguir atender aquilo que Jesus não pediu, mas que ele espera, quem é o quê? Grato. Porque Jesus não cobra. Lembra que eu falei para você? Jesus cobra alguma coisa? Jesus não cobra.
Ah, ó, te curei, viu? Ó, te libertei, tá? É tanto. Mas Jesus espera. Jesus espera. O que é que Jesus espera? Gratidão. E o grato, ele vai fazer aquilo que Jesus não cobrou, não pediu, mas que Jesus espera. Ele sabe que Jesus espera. Por isso que eu falo que a gratidão, ela te aproxima de Deus, ela te faz entender o coração de Jesus. O grato, ele entende o coração de Jesus. Jesus não falou, mas eu sei que ele espera. Diga glória a Deus. Irmão, isso é muito profundo. Por quê, pastor? Porque tem muita coisa que só vai fazer quem é grato, porque o ingrato, ele vai falar para Jesus que Jesus não pediu. Ah, mas o senhor não falou? Ah, mas o senhor não disse que eu tinha que voltar aqui para agradecer? Eu te pergunto, precisa? Hã? Ah, mas o senhor não falou para mim. Mas precisa? Não tem coisa, meu irmão, que não precisa pedir, você já sabe. Eu já sei. E eu vou mostrar para você que tem coisa que não precisa pedir. Você quer ver um exemplo? Abre lá, Isaías capítulo 6, versículo 8. Aliás, não precisa nem abrir, se você não quiser. Mas marca, viu? Mas marca para você lembrar. Isaías 6, 8. Aqui, a Bíblia fala que Isaías tem uma visão do próprio Deus. Quando Isaías vê Deus no seu alto e sublime trono, ele olha para a condição dele, ele fala assim, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou perecer. E aí na hora que ele clama a misericórdia de Deus, vem um anjo que tira do altar uma brasa viva com uma tenaz e toca nos lábios dele e fala para ele assim, a sua iniquidade foi tirada, foi purificado o seu pecado. Deus perdoou ele, porque ele podia ter morrido. Sim ou não? Como Jesus perdoou aqueles leprosos, eles pediram misericórdia. Aí depois que Deus perdoa Isaías da sua iniquidade, purifica ele da iniquidade dos seus lábios, ele começa a escutar uma coisa. O que ele começa a escutar? Depois disso, depois de ser limpo do pecado, ser purificado da iniquidade, ele diz, ouvi uma voz que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É uma pergunta, né? Ponto de interrogação. Olha, pastor, qual é o momento, qual é a hora que aparece o nome de Isaías ali? Ele começa a escutar a voz dizendo, Isaías, você pode ir? Isaías, posso enviar você? Não. Deus faz tudo o que faz por ele, eu não vou ler tudo que Deus fez por causa do tempo, mas você pode ler que Deus manda um anjo, tira a brasa do altar, toca nos lábios dele, purifica o pecado dele, dá oportunidade para ele, dá uma chance para ele, só que Deus não cobra nada. Deus só mostra a necessidade. Quem há de ir por nós? Daí eu falo para você que tem coisa que Deus não precisa falar, que a gente já sabe. Olha o que ele faz. Quem há de ir por nós? Então disse eu. O que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele sabia ou não sabia que era com ele? Sabia ou não sabia que era com ele? Ele sabia ou não sabia que ele precisava se dispor? É a mesma coisa eu chegar aqui e falar, irmãos, olha, a obra de Deus está precisando. E às vezes acontece. E eu sempre falo, Deus é maravilhoso, que o pastor não precisa, irmão, obrigar ninguém a nada. Mas quem é grato sente. Irmãos, a obra de Deus está precisando. Olha, precisa aqui de tantas pessoas que ajudem com tanto. O pastor aponta para você e fala, irmão, você tem que ajudar? Não. Mas a pessoa que é grata, ela sabe que é com ela ou não sabe? Ela sabe, porque a gratidão faz você atender a Deus naquilo que Ele não falou para você. Mas que você sabe. Que Ele não pediu, que Ele não cobrou de você. Mas que você sabe. O missionário fala uma coisa que eu acho engraçado. Como é que você sabe? Como é que você sente que você tem um chamado, que você tem que fazer? Ele fala assim, irmão, quem sabe? Ele fala assim, ó, eu sei porque sei, não sei como é que eu sei, só sei que eu sei. Você entendeu? Eu falei isso aí, missionário. Exatamente o que eu falo. Ó, eu sei que eu sei, não sei como é que eu sei, só sei que eu sei. Porque Deus não pede, Deus não cobra, cobra? Mas você sente. Deus sabe que é com você.
Irmão, o ingrato não. Você sabe qual é o problema da ingratidão? Ela engessa você, a ingratidão ela te torna insensível à voz do Espírito Santo. É aquele sentimento que eu falei aqui alguns domingos atrás, que eu não sinto que eu devo nada. Que não há no meu coração um sentimento de dívida, em que eu venho, recebo a bênção, recebo o milagre, Deus faz, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, e depois eu vou embora como se eu não devesse nada. E Jesus vai cobrar alguém, olha, você tem que voltar aqui, hein? Para continuar me servindo, para me dar glória, você foi abençoado, você foi curado nessa igreja, você foi liberto nessa igreja. Vai cobrar? Não vai. Mas a pessoa que é grata, não precisa falar, ela vai voltar. Ela vai voltar. O ingrato não, o ingrato ele está endurecido. Ele foi curado na igreja, ele foi liberto por Jesus, ele foi abençoado, só que ele vai e não volta mais. Até que venha a dor de novo, até que venha a enfermidade de novo, até que venha um problema de novo. Aí ele vai lembrar de quem? De Jesus. Porque na vida do ingrato a obra não está completa. Vou provar para você que na vida do ingrato a obra não está completa. Você quer ver? Volta lá para Lucas 17, 11. Aliás, 11 não, né? Nós já estamos lá no 17. E respondeu Jesus e disse, não foram 10 os limpos? Onde estão quem? Os 9? 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este o quê? Estrangeiro. Sabe quem era o estrangeiro aqui? Porque ele era samaritano. E o samaritano ele era considerado pelos judeus como imundo, como impuro, como cão. Porque eles não conheciam as escrituras, eles não conheciam a lei de Moisés, igual os judeus. Sabe, e Jesus está mostrando que aquele que não conhecia a Bíblia, que não conhecia a palavra, que não conhecia as tradições, sentiu que devia e voltou. E o que conhecia a Bíblia, tem muito assim, viu? Conhece a Bíblia, conhecia as tradições, conhecia a lei, é batizado, que não sei o quê, que já é judeu, que já é isso, é aquilo, sente que não deve. Os que não voltaram, em outras palavras, disseram a Jesus que Jesus fez apenas a sua obrigação, que não deviam nada, que não deviam dar glória a Deus, que não deviam graças a Deus, que não deviam agradecimento ao Senhor. Cuidado, meu irmão. Eu já escutei isso de pessoas. Fulano, por que você não vai na igreja? Mas eu conheço toda a palavra. Conheço a Bíblia. Eu não preciso ir lá na igreja. Olha só para você ver, o conhecimento dele faz ele sentir que não deve. Eu não devo. Porque eu te pergunto, olha para o pastor, você está aqui na igreja, se você está aqui, é só para receber? Por quê? Quando uma pessoa sente que não deve, eu já recebi o que eu queria. Eu já entendi o que eu queria, eu já recebi o que eu queria, agora eu não preciso ir? Como? É quando eu recebi o que eu queria, é quando eu entendi o que eu queria, que eu preciso voltar. Diga glória a Deus. Para agradecer. E aí onde eu mostro para você que o grato ele sempre vai receber mais. E que na vida do ingrato a obra nunca está completa. Porque a pessoa que, porque já recebeu o que queria, não, mas eu já fui curado, mas eu já aprendi a palavra, mas eu já me batizei, eu não preciso voltar mais. A pessoa que fala isso, ela não vai receber a obra completa. Olha o que Jesus vai falar no 19. Para aquele único que voltou e disse, levanta-te e vai. Agora você pode ir. A tua fé te salvou. Os outros 9 escutaram isso aqui? Não. Ele recebeu não só uma cura de uma lepra, ele recebeu acima de tudo o quê? A salvação. Então olha para o pastor, escuta bem o que eu vou te falar. Se você vem à igreja só para receber uma cura, se você está aqui só para receber uma bênção, se você está aqui só para receber um milagre, irmão, o dia que você receber, você não vai voltar mais. Mas eu digo uma coisa para você, você vai perder o melhor. Porque Jesus não quer só curar, Jesus não quer só libertar, Ele quer também curar, também libertar. Jesus não quer prosperar só não, Jesus quer te salvar. E só vai ser salvo aquele que voltar. Aquele que volta, aquele que sente que deve, aquele que diz, eu preciso conhecer mais, eu preciso voltar lá, eu
preciso voltar no próximo domingo, eu preciso voltar na próxima quarta, eu preciso voltar na sexta. Está entendendo, sim ou não? Preciso voltar. Ah, mas você já não recebeu a cura? Tá, eu recebi. E exatamente pelo que eu recebi, eu sinto que eu devo. Mas Jesus pediu para você voltar? Pediu? Não. Mas o grato sabe que precisa voltar. O grato, ele vai atender a Deus naquilo que Jesus, vai atender a Jesus naquilo que Jesus não pediu. Mas que ele sabe que deve. Quem está entendendo, diga amém. Eu não sei se em algum momento você sentiu que deveria fazer algo mais para Deus. Não fique esperando o pastor falar para você. Porque se você sente que deve, não precisa o pastor te falar. É você que tem que vir. Está entendendo, sim ou não? Jesus não foi lá cobrar ninguém e falar, vocês têm que voltar. Não. O que sentiu fez o quê? Voltou. Jesus, eu estou aqui para agradecer. Jesus, eu estou aqui para te louvar pelo que o Senhor me deu, pelo que eu recebi do Senhor. Diga glória a Deus. E quando ele volta, irmão, ele recebe mais do que ele imaginava. Não só a cura, não só a libertação da lepra, mas Jesus vira para ele, volta aí no 19 e diz, vai, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É isso que Jesus quer fazer. Meu irmão, grato, além da cura, ele vai receber a salvação completa, não só para você, mas para toda a tua casa, para toda a tua família. Um cuidado com a ingratidão, porque ela vai tornar você insensível à voz de Deus. Você acha que os outros 9 não sentiram também que tinham que voltar, sim ou não? Sabe que no momento que eles perceberam que estavam gratos, eles não ficaram felizes? Será que não? Claro que ficaram, meu. Claro que ficaram. Mas o que eles conheciam por eles serem judeus, os outros 9 eram judeus, esse aqui era o único samaritano. Conhecimento deles fez eles pensarem que não precisava. Não deixa o orgulho, não deixa a soberba te tornar ingrato. Quando você começar a aprender e ser abençoado, achar que você não precisa mais, voltar aqui na igreja. Viu? Eu creio que está chegando um novo ano aí, Deus vai te abençoar muito. Mas quando Deus começar a te abençoar, quando você começar a prosperar, ser liberto, ser curado, não deixa as bênçãos fazerem você achar que você não precisa mais voltar aqui. Porque a ingratidão nos torna insensível à voz de Deus. Que hoje você possa ouvir a voz do Senhor até naquilo que Ele não falou, até naquilo que Ele não te cobrou, mas que o teu coração sente que deve a Ele. Escuta isso. Não é à toa que, pertinho aqui, você está no versículo 19, volta para o versículo 9, aí está pertinho, aí no capítulo 17 mesmo, escuta isso aqui. Escuta que isso é muito profundo. Porventura, dá graças a tal servo, porque fez o que lhe foi o quê? Mandado? Creio que não. 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for o quê? Mandado, dizei, somos servos o quê? Inúteis, porque fizemos somente o que devíamos? Está aí em cima, né? E embaixo está o exemplo. Jesus disse, ide e se apresente ao sacerdote. Foi o que Jesus mandou. E eles fizeram, sim ou não? Foram abençoados, foram ou não foram? E o que Jesus não falou? Volte e agradeça. Mas precisava falar? Não precisava. Aquele que estava sensível, o grato conseguiu, como eu coloquei aqui, presta atenção, conseguiu atender a Jesus naquilo que ele não cobrou, mas que ele esperava. Agora olha para o pastor. Eu quero que você pare e reflita um pouquinho o que Jesus espera de você. Talvez Jesus não está te cobrando, mas você sabe o que Ele espera. Jesus não vai te obrigar. Não, Jesus não me obrigou a fazer a obra de Deus. Está ouvindo? Qual foi o dia que o pastor pegaram o senhor, colocaram na parede e falou, você vai fazer. Você vai largar essa faculdade aí, vai largar esse emprego aí, e você vai viver para a obra. Fizeram isso? Não tem como, meu. Aliás,
Se você não gosta que alguém faça algo por obrigação para você, que dirá Deus? Você gosta que alguém faça algo por obrigação? Não. Que dirá Deus? Não, nunca. Jesus não me obrigou. Deus não pegou lá um anjo, 2 anjos me cercaram na esquina, no beco. Pegamos você agora. Agora você vai fazer a obra, você está fugindo. Não. Irmão, mas eu sentia, igual Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E por tudo que Jesus fez na minha vida, eu sentia que devia. Eis-me aqui, Senhor. Está entendendo o que eu estou falando? Irmão, ninguém precisa te obrigar. Quando você é grato, vou repetir, você vai atender a Jesus naquilo que Ele não lhe cobrou, mas que você sabe que Ele espera. Aqui tem uma grande lição. Jesus não cobrou, não pediu para voltar, mas Jesus esperava, não só um, que os 9 voltassem. E que essa proporção, irmão, seja mudada hoje, porque infelizmente, de cada 10, 1. Senão essa igreja estaria muito mais cheia, concorda comigo, sim ou não? Hoje ainda continua semelhante. De cada 10, 1, porque senão nós teríamos lugar aqui. Teria gente na rua hoje lá. Se todos os que foram abençoados, curados, libertos, voltassem, nós teríamos que ter 5 cultos no dia aqui. Sim ou não? Sim, misericórdia. Teríamos que ter 5 cultos no dia. Não caberia tanta gente que foi curada por uma oração aqui, que foi abençoada por uma oração aqui, que foi liberta por uma bênção que recebeu aqui, que foi abençoada, prosperou por algo que recebeu de Deus aqui. Mas que você seja diferente, porque quando você é grato, Deus te dá algo mais. Os que não voltaram não vão ouvir de Jesus o que só o que voltou ouviu. Só ele escutou o que diz o verso 19, eu já vou encerrar. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Diga glória a Deus. Irmão, Jesus vai voltar, só para aqueles que voltaram, para agradecer. Aqueles, meu irmão, que foram abençoados, curados. Ah, mas até foram usados, né? Para curar, para libertar. Jesus para eles não vai poder voltar e dizer a tua fé te salvou. Eles não vão poder escutar. Eu até falei para você uma vez aqui. Pode alguém curado de uma doença incurável, que recebeu um milagre tremendo de Deus, essa pessoa ainda pode ir para o inferno? Sim. Pode. Pode uma pessoa curada de um milagre tremendo, que recebeu algo maravilhoso de Deus, ainda ir para o inferno, perder sua salvação. Pode alguém que prosperou, que Jesus tirou lá da lama, do fundo do poço e colocou lá entre os príncipes, fez da pessoa uma pessoa muito próspera, ela ainda pode perder a sua salvação? Pode, porque isso não é o principal. Acorda, igreja, desperta. Procure não só ser abençoado, curado. Procure ouvir a voz do Espírito Santo, tenha sensibilidade àquilo que Ele espera de você. Eu não vou dizer o que Ele pede, vou dizer o que Ele espera. Você está entendendo o que eu quero dizer? Tenha sensibilidade, fale, Espírito Santo, o que o Senhor espera de mim, porque a maioria não está preocupado com o que Jesus espera. Diz para Jesus o que espera dele. Senhor, eu espero do Senhor esse ano, que o Senhor, eu espero, hein, Senhor, que esse ano o Senhor faça na minha vida. Mas a maioria não vai estar aqui no dia 31 para dizer, Jesus, o que o Senhor espera de mim esse ano? A maioria não vai estar aqui. Senhor, o que o Senhor espera de mim, que eu ainda não atendi? Uma vez eu vi um pastor, uma cidade pequenininha, acho que era Auriflama. Eu fui lá participar de um culto. E o pastor falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Diz assim, olha, quem espera algo de Deus? Todo mundo levantou a mão. Quem espera muito de Deus? Eu fui o primeiro, levantei a mão. Espero. Aí ele falou assim, saiba que tanto quanto você espera de Deus, Deus também espera de você. Irmão, o único que conseguiu ser sensível e entender o que Jesus esperava foi o grato. E só o grato consegue entender o que Jesus espera. Ainda coloquei no finalzinho aqui para a gente já orar. Quando o grato se apresenta, o grato ele se dispõe para fazer.
Veja o que Isaías fez. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? O que Isaías falou? Eis-me aqui, envia-me a mim. E o ingrato? O ingrato ele se dispõe só para receber. Os outros 9, quando precisavam, eles se apresentaram a Jesus, sim ou não? Clamaram ou não clamaram? Clamaram. Mas depois não tinha, só tinha um, né? Os outros 9 não estavam ali se apresentando para fazer. Não estavam se apresentando para agradecer. Seja, meu irmão, esse um. Seja como Isaías. Procura ouvir o que Deus espera de você hoje. Quem entendeu, diga amém. Bom, fique de pé.